Recuperação e vitória fundamental do Inter em Montevidéu contra o Nacional. Agora o Inter depende apenas de um empate contra o Bahia no Beira-Rio para conseguir a classificação. Mas, além disso, ainda pode ser líder do grupo. Eu vou falar sobre esta combinação de resultados e aí, desta maneira, o Inter escaparia de um confronto mais complicado, pelo menos na teoria, na fase de oitavas de finais da Libertadores. Daqui a pouco eu falo sobre isso aqui no canal do Gabardo. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Entra lá e dá uma conferida na Liga do Milhão. E arroz prato fino. Uma vitória fundamental do Inter, que vinha num momento de instabilidade, de cobranças, de resultados que de fato não eram bons. Mas o Inter mostrou, na noite de quinta-feira, em Montevidéu, poder de recuperação. O time jogou bem, né? As escolhas do Roger Machado deram certo. Desta vez o esquema com 3 volantes funcionou. E, acima de tudo, a escolha do centroavante deu certo. Ricardo Matias foi escolhido pelo Roger Machado para começar o jogo. Lembrando que o Ener Valencia está machucado. O Borré está quase recuperado, mas ainda não estava pronto para jogar. Deve voltar ainda antes do jogo contra o Bahia, né? Na última rodada da fase de grupos. E o Roger tinha as opções do Luca e do Ricardo Matias. Escolheu o Ricardo Matias, um centroavante de seleção brasileira sub-20, de porte físico, e ele usou bem isso, né? O lance do gol do Ricardo Matias, que abriu a vitória do Internacional, foi, acima de tudo, um gol de centroavante. Ele teve o raciocínio rápido, a velocidade para se antecipar ao zagueiro, depois do cruzamento que veio, né, da direita, feito pelo Bryan Aguirre, chegou na frente do zagueiro e marcou um gol extremamente importante, que abriu a vitória do Internacional, abriu o caminho para a vitória. Durante o jogo, o Inter ainda criou outras oportunidades. No final, no desespero do Nacional, o contra-ataque, e o Bryan Aguirre acabou marcando o gol que determinou a vitória por 2-0. Bom, a situação do grupo agora é a seguinte. O Inter é o segundo colocado, lembrando que o Atlético Nacional, que tinha vencido na última rodada, o Bahia tem 9 pontos, o Inter tem 8, o Bahia tem 7 e o Nacional do Uruguai tem 4. Como eu disse na abertura, se o Inter empatar contra o Bahia, na última rodada, dia 28 de maio, tem Inter e Bahia no Beira-Rio e em Montevidéu, o Nacional contra o Atlético Nacional da Colômbia. Se o Inter empatar contra o Bahia, estará classificado para as oitavas de finais. Mas tem uma combinação que ainda pode dar a liderança do grupo para o Inter. Se o Inter ganhar do Bahia, e se o Nacional de Montevidéu ganhar ou empatar em casa contra o Atlético Nacional, o Inter ultrapassa o Atlético Nacional e fica como líder do grupo. Isso é interessante porque no sorteio das oitavas, a Conmebol põe num pote os primeiros colocados no sorteio e no outro pote os segundos colocados, as bolinhas do primeiro e as bolinhas do segundo. E aí escapa no sorteio de adversários que terminaram a fase de grupos, que vão terminar a fase de grupos na liderança da Libertadores. Hoje, pela situação de momento, tem clubes muito fortes, com times muito qualificados, que estão em primeiro lugar e que vão terminar nesta posição. Pega o caso do Palmeiras, que é um time muito forte, que está chegando sempre, nos últimos 4, 5 anos aí, em todas as finais, está ganhando títulos. Palmeiras é primeiro colocado no seu grupo. Se o Inter ficar em primeiro, escapa do Palmeiras. River Plate, com Galhardo, sempre é um time forte, né? O Inter, 2 anos atrás, ele eliminou o River, mas é melhor escapar do River no primeiro momento nas oitavas. O River é líder do grupo B, então já escaparia de River Plate e de Palmeiras. Do São Paulo, pode escapar também. O São Paulo é primeiro colocado do seu grupo. O Racing, de Avejaneda, também é primeiro colocado do seu grupo. Ainda tem a última rodada contra o Fortaleza, mas tem tudo para confirmar o primeiro lugar. O Flamengo, que neste momento é o segundo colocado, também pode terminar na liderança, né? O Flamengo na última rodada tem o Táchira no Maracanã. Se fizer saldo e se o Central Córdoba perder para a LDU em Quito, o Flamengo termina em primeiro lugar. Então vejam só, citei aqui Palmeiras, São Paulo, River Plate, Flamengo, pode ter o Botafogo como primeiro colocado também. Então, né, interessante escapar destes confrontos que podem ser difíceis, né? Lembrando que a fase de oitavas de finais da Copa Libertadores da América apenas depois da parada por Super Mundial da FIFA na metade do ano.
E aí tem a janela no meio disso aí que pode transformar a vida de alguns clubes, e no Inter também deve ter alguma coisa aí com a tentativa de evitar a venda de jogadores importantes e ainda a busca de uma ou outra contratação pontual, né, para ajeitar o grupo nas posições necessárias. O que o Inter tem pela frente agora? No final de semana, o Inter tem o jogo do Campeonato Brasileiro. Contra o Mirassol, domingo, 8h30 da noite, no Beira-Rio. O Inter que é apenas 13º colocado no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos. Então é muito importante uma vitória para se aproximar do pelotão de cima, né, na tabela de classificação. Vejam só, o Mirassol tem 10 pontos e o Inter tem 9. Então o Inter tem que ganhar para ultrapassar esse adversário e subir na tabela. E aí na semana que vem tem Copa do Brasil. O jogo contra o Maracanã, né, mudou o local da partida, que será realizada em Florianópolis. O Maracanã vendeu o mando de campo, então fica mais perto para o Inter. Ajuda também no deslocamento da torcida. O Inter vai ter a maioria da torcida no estádio, né? E tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 1-0 no Beira-Rio. Valeu, pessoal! Acima de tudo, eu falei da questão da liderança do grupo, né? O importante mesmo para o Inter foi ter conseguido a recuperação, conquistado a recuperação, ter encaminhado a vaga, ainda tem que confirmar, no Beira-Rio contra o Bahia. O mais importante foi isso. E aí, se der, né, se tiver possibilidade, primeiro confirmar a vaga. Mas se tiver possibilidade de ainda terminar o grupo da liderança, claro que vai ser muito importante. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, até a próxima, pessoal!